Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 20. Eu quero ler apenas um versículo. O primeiro. Melhor. Eu vou ler até o verso número 6. Diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, ser servido de lembrar do que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, porque estar aqui é um privilégio, é uma oportunidade para sermos abençoados. Oportunidade também, Senhor, para entregar a Ti o nosso louvor. É um momento especial em nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que Tu continue a nos abençoar como fez até agora. Que por meio, Senhor Deus, da Tua palavra, nesse momento, Tu possa derramar sobre nós a Tua graça, nos dando discernimento, agindo, Senhor Deus, segundo o Teu propósito para com as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, fica à vontade. Aleluias. Existem dois textos na Bíblia que me chamam muita atenção no que diz respeito a reis. Tem alguns mais, né, na realidade. Alguns reis foram verdadeiramente notáveis, mas tem esses dois aqui que me chamam muita atenção. Um deles é Josafá, eu não citei, mas é em 2 Crônicas 20, um homem que andou com Deus, né? E tem também Ezequias, né? Eu digo isso porque quando a gente olha para os reis, Israel, depois de Davi e Salomão, não teve um que escapasse. Se a gente for montar uma escala de reis bons e reis maus em Israel, depois que Salomão faleceu, a partir do filho de Salomão em diante, quando o reino se dividiu, não houve um que pudesse entrar na escala de um rei que tenha sido bom para Israel e tenha servido ao Senhor. Todos eles se desviaram o coração, sempre foram especialistas em ser pior que os seus antecessores. Judá era um pouco diferente, tinha alternâncias. Às vezes aparecia um rei mau, duro de coração, que se desviava de Deus e acabava levando o povo junto nesse contexto. Mas, vez por outra, aparecia um rei bom, um rei que servia ao Senhor. Por isso é que o exílio para Judá retardou, porque tinha essa intercalação, tinha períodos em que o povo de Judá voltava com fidelidade a poder servir a Deus. Esse aqui é um caso, né? O rei Ezequias foi um rei bom, um rei que teve suas falhas, que não são coisas gritantes, mas sim, falhou, porque era um homem, né? Falho como somos, nós somos tão bem intencionados de servir a Deus, mas a gente constantemente precisa dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, sim ou não? Você está comigo nessa? Você está comigo aqui? Sim, não é? A gente precisa, não é? Porque a gente falha, a gente erra, irmãos. Ele também teve suas falhas. Mas se pegarmos a história de Ezequias, a gente vai ver que Ezequias, ele foi um homem que ele se esforçou em servir a Deus, e se esforçou em viver com retidão na presença do Senhor, em agradar o Senhor com a sua vida. Tanto que quando a gente lê o texto que fala a respeito de Ezequias, diz que ele andou na presença de Deus, ele fez o que era reto na presença do Senhor. O que Ezequias fez, né? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso aqui.
Mas o que eu quero pensar com você, e as obras de Ezequias, elas são importantes nesse contexto, é que Ezequias ele tinha um coração voltado para Deus. E isso é importantíssimo, a gente ter um coração voltado para Deus. Porque não adianta a gente ser frequentador de igreja se o nosso coração não estiver voltado para Deus. A gente pode estar na igreja e o coração não está voltado para Deus, sim ou não? Claro que pode, irmãos. A gente pode estar na igreja por interesse. A gente pode estar na igreja por religiosidade. A gente pode estar na igreja por uma série de motivos que não levam o nosso coração a estar voltado para Deus. Estar com o coração voltado para Deus é estar aqui sentado nesse momento dizendo: Senhor, Tu é o mais importante da minha vida. Ainda que nada aconteça para mim nessa noite, só o fato de estar na Tua presença já valeu a pena. Isso é ter o coração voltado para Deus. Ter o coração voltado para Deus é dizer: Senhor, nada mais importa do que a Tua presença, nada mais importa que eu Te adore. Isso é ter o coração voltado para Deus, não é? E se a gente vai permitindo que coisas vão tomando este lugar, então nosso coração não está voltado para Deus. A gente vem aqui em uma igreja qualquer, não é aqui especificamente, a gente vem, mas vem pelos motivos errados. O nosso coração está desviado desse propósito. Eu gosto muito ouvi um sermão uma vez, há muitos anos atrás, ouvi pessoalmente, não tem isso gravado, não tem na internet, um pregador chamado A.B. Ruber, ele é americano, ele pregou e eu entendi perfeitamente, acho que porque ele também pregou em português, né? Deu para entender, mas ele falou do coração de Saul, que começou corretamente e depois se desviou da presença de Deus. E eu nunca mais esqueci esse sermão, porque isso são coisas tão é uma coisa tão fácil de acontecer, e às vezes a gente nem percebe, porque a gente acostuma a sair de casa, a ir para a igreja, a gente acostuma a dizer para os outros que somos crentes e tudo mais, mas não estamos olhando o nosso coração. E isso é importante, porque a Bíblia diz que nós devemos cuidar do nosso coração. O nosso coração, ele diz muito a respeito da vida que vamos viver. Do coração procedem os caminhos da vida, diz a palavra. Então, quando eu olho aqui para a vida deste homem, Ezequias tinha um coração voltado para Deus. Ezequias, ele combateu a idolatria, destruindo os ídolos que tinham sido levantados na nação de Judá. Lembra que eu falei que o povo constantemente se desviava? A gente vê isso no livro de Juízes, né? Só no livro de Juízes a gente tem 7 momentos de apostasia, em que o povo se desviou de Deus e foi adorar outros deuses. Apostatar é se afastar da fé, abandonar a fé. Mas isso não terminou no livro de Juízes, então constantemente havia essa situação. Mas Ezequias, ele assumiu o reino e ele combateu a idolatria. Ele destruiu tudo o que era poste ídolo, o que era estátua, o que era tudo. E ele exortou o povo a voltar o coração a Deus. Ezequias confiou no Senhor. Isso mostra que Ezequias era uma pessoa de fé, porque ele viveu momentos de grandes apertos. Ele estava reinando quando a cidade de Jerusalém foi cercada pelo rei da Síria. E ali, esse cerco durou anos, e ele permaneceu firme no Senhor, confiando em Deus, acreditando que Deus traria uma solução para aquela situação. Ele viveu esse quadro de enfermidade, e o que ele fez? No momento em que, nós lemos no texto aqui, no momento em que ele recebeu a notícia que ele ia morrer, ele foi falar com Deus. Meu irmão, uma pessoa numa situação como essa, tomando uma atitude como essa, tem que ser uma pessoa de fé, sim ou não? Porque sem fé, irmãos, as pessoas buscam outras coisas, as pessoas se desesperam, as pessoas param, não fazem absolutamente nada. Mas Ezequias, ele tinha um coração alimentado no Senhor. Ele era uma pessoa de fé. Nós lemos a respeito de Ezequias que ele reparou o templo do Senhor, que ele restabeleceu o culto. Ele estabeleceu regulamentos para que os levitas trabalhassem no culto, ou seja, ele era uma pessoa que se importava com a obra de Deus. Mas aí aqui eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Mesmo Ezequias sendo este homem de um quilate tão elevado como servo de Deus, mesmo sendo tão fiel, o texto diz que Ezequias adoeceu e que a doença era para a morte. Eu quero que você comece a pensar comigo, para a gente destruir aqui qualquer possibilidade de se achar que nós estamos isentos de problemas. Qualquer possibilidade.
Porque é fácil pensar numa situação como essa e achar que talvez a vida no Evangelho não seja uma vida que vale a pena, porque a gente cria expectativas de uma vida meio que sem problema, sim ou não? Não sei você, mas talvez você tenha conhecido alguém próximo de você, não você, mas alguém que dorme na tua cama, que veste a mesma roupa que você, que tem o mesmo nome que o teu, não você, que no momento de crise chegou a questionar se o Evangelho vale a pena ou não. Porque, irmãos, muitas vezes as lutas nos cegam. Sabe, quando a gente olha aqui essa situação, parece que a impressão que dá é que ser ímpio e ser crente é tudo igual. Mas eu quero chamar a tua atenção para algumas coisas. O quanto é importante a gente ter um coração voltado a Deus, por vários motivos, mas um deles, Ezequias orou, e diga assim: Deus respondeu a oração de Ezequias. Você percebe que a luta vem, mas quem anda na presença de Deus, quem tem um coração voltado ao Senhor, pode viver o que o Antônio ministrou aqui no momento da oferta, pode viver a expectativa de um milagre. Irmãos, nós estamos com um tema esse ano no nosso ministério, que é o ano do milagre, mas a vida do crente todinha, ela tem que ser uma vida com expectativa de milagre. Essa expectativa não começou no dia 1º de janeiro desse ano, não vai terminar no dia 31 de dezembro desse ano. Quando nós reconhecemos ao Senhor, até o dia em que Ele nos levar, nós temos que caminhar crendo que Deus é um Deus que faz milagres. Amém? Ezequias tinha um coração voltado para Deus, ele orou e Deus respondeu. Ah, pastor, mas aquela foi a experiência de Ezequias. Mas a experiência de Ezequias vale para a igreja nos dias de hoje também, porque o princípio é o mesmo. O princípio de orar com fé, um coração voltado a Deus, um coração que busca a presença do Senhor, não encontra resistência. Tem muita gente soberba, eu não estou falando de você, estou falando no geral. Tem muita gente soberba, coração duro, interesseira, que não encontra o caminho para chegar no coração de Deus. Mas a Bíblia diz que é um coração contrito, quebrantado, verdadeiro. A esse coração Deus não resiste. E aí nós podemos viver o que diz o livro de Tiago, que promete milagre para a vida da gente, que diz que a oração do justo, ela é eficaz, ela tudo pode seus efeitos. Ah, irmão, eu não sei o tempo que vai demorar naquilo que tu está apresentando diante de Deus, mas se o teu coração está voltado para Deus, Deus tem o tempo do milagre na tua vida. Agora, isso não quer dizer que a nossa vida é uma vida isenta de problemas. No Evangelho de João, nós vemos Jesus nos momentos derradeiros com algumas preocupações. E uma delas é que ele ora a Deus, pedindo para que Deus guardasse os discípulos. Porque os discípulos estavam, apesar de não pertencerem mais ao mundo, porque nós não pertencemos, né? Mas os discípulos estavam no mundo ainda. Estariam vivendo depois da ascensão de Jesus. E a oração de Jesus é essa: Senhor, guarda aqueles que Tu me deu. Então, quando nós vemos isso, nós vemos Jesus orando, nós vamos para João 16:33, e Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. Repita comigo: no mundo há aflição. Pastor, mas eu vim até aqui necessitado de uma palavra de esperança, e o senhor está me falando de luta, o senhor está me falando de situações de aperto. Estou, irmão, porque você precisa ser preparado. Você precisa saber que tem momentos difíceis na vida. Mas o importante é que Jesus, ele não estanca esse versículo aí. A coisa não parou, ele diz assim: no mundo vocês vão ter aflição, mas estejam animados, estejam firmes, permaneçam na fé, porque esse mundo que se levanta contra vocês, esse mundo em que eu orei para o Pai guardar vocês, ele já foi derrotado, ele está vencido. Eu venci esse mundo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Agora deixa eu falar uma coisa para você, irmão, não tem vitória por WO não. Talvez algumas pessoas aqui não saibam o que é isso. WO é quando o adversário não aparece, você é declarado vitorioso. O time de futebol não veio para jogar e o outro time leva a taça para casa sem precisar jogar. Não tem vitória por WO não, meu irmão, na vida. Na vida a gente tem vitória para contar porque lutas apareceram.
A luta que você está enfrentando hoje é possivelmente o próximo testemunho de vitória que você vai dar. Em nome de Jesus. Ah, pastor, mas faz tanto tempo, mas você está vivo. Ah, pastor, mas quanto mais eu oro, mais essa situação piora. Mas a gente crê que Deus está no controle, sim ou não? Deus não está no controle de tudo? Deus só não está no controle da tua vida se tu tirar a tua vida das mãos dele, meu irmão. E eu vou dizer uma coisa para você, não faça isso, não é uma boa escolha. Fizemos uma ilustração aqui uma vez, e fizemos na célula também, eu pelo menos fiz, em que as pessoas, eu chamei 2 pessoas aqui, combinado com elas direitinho para ninguém se machucar, e uma representava o ser humano e outra representava Deus. E a pessoa pegava uma caixa de fósforo, acendia um palito, e o palito representava os problemas, e ela pegava e colocava o palito nas mãos de Deus. E Deus estava lá segurando os problemas. Depois de um tempo, a pessoa ansiosa, não conseguindo esperar, Deus parece estar demorando para agir, segundo a expectativa humana, a pessoa foi lá, pegou o palito de novo, ficou segurando e queimou a mão. É lógico que a pessoa não queimou, foi só uma ilustração. Mas isso muitas vezes pessoas fazem. Chegam até a colocar o problema nas mãos de Deus, mas não confiam que Deus está no controle. Porque o tempo passa, porque às vezes a situação piora, e a impressão que dá para alguns é que Deus não está olhando, Deus não está ouvindo, Deus não está operando. Irmãos, quando a gente lê o livro de João, no capítulo 11, nós aprendemos ali na ressurreição de Lázaro uma história extraordinária. Jesus não podia chegar antes dos 4 dias, e não precisava chegar depois. Jesus chegou no 4º dia para ressuscitar Lázaro por um motivo, porque todas as crenças de ressurreição tinham sido desmontadas, porque segundo a crença dos saduceus, depois de 4 dias era impossível alguém ressuscitar, porque o espírito já não estava mais próximo do corpo, segundo criam os saduceus. Então quando Jesus chegou no 4º dia, ele chegou para mostrar que Deus sempre está no controle, e para Deus nada é impossível a ser feito. Então não fica pensando que porque passou de 4 dias não vai acontecer, não tem mais jeito. Não é o teu tempo, é o tempo de Deus. Não é o teu poder, é o poder de Deus. Não são as tuas expectativas, é a expectativa de Deus sobre a tua vida. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é a tua força, é a força do teu Senhor. Não é o teu poder, é o poder de Cristo na tua vida. Aleluias. E sabe o que é mais interessante, irmãos? É que Jesus não venceu para ficar num canto mostrando o cinturão da vitória. Sabe o que ele fez? Ele venceu e chamou todo mundo para o ringue. Vem, porque eu venci, mas vocês venceram comigo também. No meu poder eu faço de vocês mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Tem luta, irmão. Claro que tem luta. Você já sabe disso. Talvez você esteja aqui, eu estou pregando, você está identificando algumas na tua vida. Lógico que sim. Mas não se frustre não. Tem luta e tem vitória também. Romanos 8,35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, sabe onde está escrito? Paulo, ele não criou esse texto. Paulo, ele puxou esse texto do Salmo 44, verso 22. Você pode conferir na tua casa depois, se você quiser. Sabe o que está escrito lá no Salmo 44, 22? Está escrito assim, ó: pelo amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, repita comigo, mas, em todas essas coisas. Você sabe o que é em todas essas coisas? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Crente muitas vezes interpreta a Bíblia de maneira errada. Sabe aquela coisa triunfante, né? Parece que é só vitória, é só vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Então nada vai me parar, nada vai me deter. Eu não vou ter problema nenhum, porque tudo posso naquele que me fortalece. É verdade, vai ler o texto para ver. Paulo está dizendo assim, ó, eu posso passar fome, luta, frio, necessidade, tudo. Posso ser perseguido, eu posso tudo. Porque tem um Deus que me fortalece e me ajuda a enfrentar e superar todas essas coisas. Ele não está dizendo, eu posso tudo e não vou ter fome, não vou ter necessidade. Não, ele está dizendo, ainda que todas essas coisas venham, eu vou permanecer de pé, porque eu tenho força em Deus. É Deus que me fortalece. Sabe, irmão, a gente precisa interpretar a coisa de maneira correta.
E esse versículo aqui, sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, mas em todas essas coisas, venci, o carro zero está chegando, a casa está chegando, a conta no banco vai estar cheia. Não, irmãos, esse texto está dizendo assim, ó, em todas essas coisas, sabe o que? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigos, em todas essas coisas, tudo aquilo que se levantar contra você, quando o inimigo se levantar, quando as lutas vierem, você não está sozinho, por quê? Porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, aleluias, aleluias. Aleluia. Pode aplaudir porque é para o Senhor. Você começa a entender que pode no princípio parecer ser tudo igual, mas no final não é. Porque a luta vem para todo mundo, irmãos, mas o ímpio conta com as suas próprias forças. Mas quem tem um coração voltado para Deus, conta com a graça, o poder e a fidelidade do Senhor. Então nós não venceremos tudo? Eu acho que sim, dependendo da ótica, né? A ótica humana, ela é de uma forma, a ótica de Deus, ela é de outra. Porque se a gente pensar pela ótica humana, a gente vai viver 150 anos sem ficar doente e a gente nem vai morrer, a gente vai ser arrebatado. É o que a gente quer. Mas crente fica doente, sim ou não? Opa, só 2 pessoas aqui. Nossa, essa igreja está vendendo saúde, né, gente? Crente fica doente, sim ou não? Claro que fica. A gente perde pessoas que a gente ama, sim ou não? Crente passa aperto financeiro, sim ou não? Claro que sim. Mas isso quer dizer que a gente não é vencedor? Ei, primeiro, vamos separar as coisas aqui. Tem a visão da terra e tem a visão do céu. E a gente precisa descobrir o que mais importa. Sabe, irmãos, o problema é que quando a gente pensa que essa vida aqui será uma vida extremamente triunfante, achando que tudo, absolutamente tudo, sempre vai terminar do jeito que a gente projetou, nós estamos com a nossa cabeça voltada para as coisas da terra, enxergando só as coisas da terra e deixando de enxergar coisas maiores. Eu estava assistindo um pedacinho o primeiro capítulo de uma série, em que uma advogada, ela enxergou alguma coisa que ninguém estava enxergando. Uma advogada novata, que precisava provar ainda ser confiável, que ninguém a conhecia. E ela se colocou para defender uma causa com uma visão totalmente diferente dos advogados mais experientes da empresa que ela trabalhava. E o interessante é que ela conseguiu convencer todo mundo, porque ela enxergou na causa que ela estava defendendo uma coisa que ninguém havia enxergado. E essa é a questão. Às vezes nós estamos com uma visão normal, enxergando o que qualquer pessoa enxerga. E o que as pessoas enxergam é a vida, o dia a dia. É essa vida aqui que é fácil da gente enxergar as coisas. Porque as coisas são concretas, são materiais, não é? A realidade, ela está estampada na frente da gente. Só que a Bíblia, irmão, ela nos ensina a enxergar coisas que as pessoas normalmente não enxergam. A Bíblia nos ensina a olhar para coisas que normalmente as pessoas não olham. A Bíblia nos ensina a tirar os nossos olhos daquilo que muitas vezes é terreno e enxergar o espiritual. A Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra, nas coisas que são deste mundo. Então, se nós estamos vivendo de maneira diferente, nós estamos deixando de enxergar a grande vitória que nós já temos, apesar de todas as lutas que possamos enfrentar. Deixa eu falar uma coisa, Deus tem sim para você uma vida sem problema. Deus tem sim para você uma vida sem enfermidade. Deus tem sim uma vida para você sem luta. Mas olha só, Apocalipse 21:4. E Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não existirá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isenção de luta, irmão, é no céu. No céu é vitória plena, é 100%. E nós não podemos tirar os olhos disso, porque isso faz com que a gente desfoque o nosso coração do Senhor, continua firme, apesar das lutas, porque a grande vitória é a coroa da vida que Deus tem prometido para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Luta que vem e vai embora. Deus nos ajuda a superar.
Ficam umas cicatrizes, algumas coisas ficam no meio do caminho, faz parte da vida. Herói que é herói tem cicatriz para mostrar, irmãos. Essa que é a verdade. Mas lá, com o coração focado no Senhor, naquele grande dia, não haverá mais lágrima. Só louvor, adoração, só festa, celebração. Aleluias. Diga para o irmão que está do teu lado assim, ó, você é bem ousado, agora quero que você seja mais que eu. No céu Deus tem grandes vitórias para você. Ixi. Se essa é a ousadia que você tem, o teu irmão, se ele depender da tua ousadia, você é ousado. Diga assim, no céu Deus tem vitória para você. Então na terra é uma vida destinada à derrota. Irmão, para de ser extremista. Não vamos ser extremistas. Sabe qual tem que ser a nossa visão? A visão de Marta. A gente, quando pensa em Marta, a gente pensa naquela mulher que ficou limpando a casa, varrendo tudo e desprezou aquilo que era mais importante, que era estar ali vendo Jesus pregar e ensinar. Marta ficou marcada por isso. Mas tem uma outra situação que marca a vida de Marta, que é no momento em que ela se viu numa situação difícil na família, o irmão doente, muito doente, Lázaro. Ela não pensou duas vezes e pediu para ir buscar Jesus. E quando Jesus chega, e eu já citei aqui, que já deviam passado 4 dias, Marta, ela vai até Jesus e diz assim, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que esse texto mostra, até aqui? Mostra que Marta tinha uma visão de que Deus pode nos abençoar nessa vida. Você está entendendo? A visão de Marta é, espera aqui, meu irmão ficou doente, meu irmão morreu, mas isso não destruiu a minha fé. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que Ele pode fazer. Eu sei que se Jesus quisesse, poderia ter curado o meu irmão. Aí Jesus se dirige a Marta e diz assim, Marta, tu não crê que teu irmão pode... Eu estou parafraseando, tá? Colocando com... eu comprei uma Bíblia, nova versão internacional do pastor Roberto Marinelli. Então eu coloco de uma forma mais simples para que possa ser entendido o texto. Marta, você não acredita que teu irmão há de ressuscitar? E Marta então diz assim, eu sei. Eu sei que ele há de ressuscitar naquele grande dia. Marta está mostrando que ela crê nas bênçãos da terra e ela crê também nas bênçãos do céu. Você entende? A nossa visão como crente deve ser a visão de Marta. Não devemos perder a perspectiva do milagre, mas devemos enxergar também o céu nessa história. Marta, meu irmão morreu, mas nem tudo está perdido, porque eu sei que um dia eu estarei com ele no céu novamente, porque eu sei que o Deus que faz milagre na terra, faz milagre no céu também, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ver aqui, deixa eu ver que oração, mais 10 minutinhos, 15. Vamos ver aqui mais 3 exemplos rápidos de coisas que nós enfrentamos na vida e podemos contar com a graça de Deus. Diante de uma dificuldade material, Deus proverá. Irmãos, como Deus faz coisas extraordinárias. Aliás, na minha vida, cada mês tem sido um milagre. Quando eu faço as contas, eu só posso dizer, teve multiplicação de pão e peixe nessa casa. Acho que você está se identificando comigo, mais ou menos, nessa causa aí, né? A gente vê Deus fazendo coisas tão extraordinárias, irmãos. Povo no deserto, milhões de pessoas ali, passando por um lugar tão inóspito, tão cheio de, com tanta falta de recursos. E todo dia Deus alimentando aquele povo. Você acredita nisso? Uma parte da igreja sim, outra não responde. Então eu vou dizer de novo, você crê que Deus alimentou o povo dele no deserto? Sim, claro. O profeta Elias, na beira do riacho e na casa da viúva, você percebe como ele foi alimentado por Deus? Porque, irmão, corvo levar comida, eu estou até agora olhando para o céu lá, estou com dor no pescoço, mas nenhum deles trouxe comida até hoje. Mas aparece de forma milagrosa, irmãos. Deus faz umas coisas extraordinárias. A viúva sem recurso,
quando Elias chegou naquela casa, aquela casa jamais passou necessidade. Porque Elias estava ali? Não, porque o poder de Deus estava ali. Sabe, irmãos, a gente tem tantos exemplos. Eu tenho um exemplo na minha vida, tem vários, mas quero contar um aqui agora. Eu fui trabalhar em uma empresa, e essa empresa, quando eu entrei, ela estava bombando. Os patrões estavam adquirindo outros pontos comerciais, e uma série de coisas. A coisa virou. A empresa ficou mal das pernas, começou a atrasar os salários. Eu lembro que eu fiquei com quase 6 meses de salário atrasado. Eu pagava aluguel na época, então o aluguel começou a ficar atrasado também. Não por desonestidade, mas eu não recebia. E aí o que foi que eu fiz? Eu fiz como Ezequias. Eu virei o rosto para a parede. E eu fui orar ao Senhor. Eu coloquei diante de Deus a minha situação, a minha família. Eu disse: Senhor, eu saio todo dia para trabalhar. O Senhor vê o suor do meu rosto. Eu não murmuro naquela empresa. Eu estou fazendo o possível para que a situação mude. Eu estou ali, Senhor. Mas eu estou ficando humilhado nessa situação. Eu não tenho mais o que fazer. Passou uma semana, irmãos. Presta atenção. Eu falei isso para Deus. Passou uma semana. Tocou o telefone, meu telefone. Pediram para eu ir até a sede. E eu fui até a sede. Aí o pastor Newton disse assim: Pastor Roberto, eu separei no meu tempo devocional, eu estava orando e Deus trouxe você nas minhas orações. É mesmo, pastor? É. E o que aconteceu? Ele disse assim: Deus, eu tenho um apartamento vago. E Deus disse assim, ó, coloca o meu servo nesse apartamento. Você não entendeu. Você não entendeu. Deus proveu no meu deserto. Deus me colocou na casa da viúva. Deus enviou os corvos. Deus proveu onde não havia possibilidade, sem que ninguém soubesse. Ele sabia. E sabe o que Deus fez? Deus abriu as janelas dos céus, derramou graça sobre a minha vida, e eu nunca mais passei aperto, porque dali para cá Deus tem sempre suprido nessa condição. Ali Deus começou a suprir. Eu não fui mais envergonhado. Deus não permitiu que isso acontecesse, porque o nosso Deus é um Deus que provê. A gente passa luta, passa aperto, passa necessidade, mas no deserto Deus tem maná para a tua vida. Ele provê, Ele te sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Sabe o que nós lemos na Bíblia, irmãos? Um texto que mudou a visão de Martinho Lutero. O justo viverá pela fé. Se o teu coração está voltado para o Senhor, você é uma pessoa de fé. E você pode viver baseado nela. Porque quem tem fé sabe que Deus está vivo, que Ele existe, que Ele contempla as nossas necessidades, que Ele opera com poder, graça e milagre. Aleluias. Essa é a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Quem tem um coração voltado para Deus ou não. Sabe por quê? Porque no momento de luta todo mundo vai lutar. Só que o ímpio luta sozinho. Aquele que não tem um coração centrado no Senhor luta sozinho. Mas quem tem um coração voltado para Deus não luta sozinho, porque sabe que a fidelidade de Deus está sobre a vida dele. Amém? Exemplo 2. Opressão. Diante de uma opressão, Deus tem poder para livrar você. Daniel. Ou que, exemplo bíblico, né? Daniel viveu uma situação extraordinária, extrema. Foi condenado à cova dos leões. Ciúmes, inveja, as pessoas queriam destruir ele porque não conseguiam chegar no lugar que ele estava, né? Aquela coisa da inveja mesmo. Convenceram o rei da Babilônia a assinar um decreto para que quem se dirigisse a qualquer outro tipo de estátua, entidade, ídolo, Deus ou qualquer coisa que fosse, não fosse diretamente ao rei da Babilônia, naquele período deveria ser morto. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Essa história você conhece. Quem aqui já viu um leão de perto? Algumas pessoas. Eu já vi uma leoa de perto agir quando está brava. E nem tem juba direito. Não, eu já vi leão de perto. Eu já vi no circo e já vi no zoológico também. Tu acha que dá para tu em um leão? Dá?
Dá para sair no tapa com o leão e ganhar? Dá? Hã? Presta atenção. Eu precisei trocar o meu colchão. Chegou novo essa semana. Presta atenção aqui, não dispersa não. Chegou hoje, para dizer a verdade. Eu dormi no colchão novo. Sabe por que precisei trocar o colchão? Porque o colchão quebrou. Sabe por que quebrou? Por causa do meu peso. Não, verdade. Aguentar 120 quilos de pura fé não é fácil, né, irmãos? Quebrou. Mas são 120 quilos, né? E eu sei que eu sou grande. Irmãos, o leão tem quase 300 quilos. E não é gordura não, irmãos, é músculo, é dente, é garra, é força. Um leão, para nós aqui, ó, ninguém, nem a gente juntando todo mundo, a gente ia conseguir segurar esse bicho, irmãos. Essa que é a realidade. Sabe o que aconteceu? Daniel foi perseguido e foi lançado numa cova cheia de leões. Não só, cheio de leões. Ah, quantas vezes nós estamos sendo perseguidos? Quantas vezes nós não somos afrontados? Sabe por que Daniel foi parar na cova dos leões? Porque Daniel tinha um coração voltado ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele não deixou de orar, não deixou de buscar a presença de Deus. Quantas vezes nós somos afrontados? Quantas vezes nós somos desafiados? Quantas vezes, irmãos, quantas vezes no lugar da gente, se nós agirmos como cristãos, pessoas vão lá e ofendem, e batem, e destroem relacionamentos, e matam. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes a gente reage, as pessoas reagem às perseguições e reagem de uma forma bruta, de uma forma terrível? Daniel foi lançado na cova dos leões, porque ele estava com o seu coração voltado ao Senhor. Sabe qual foi a história? Você sabe? Quando o rei chegou lá de manhã, sem esperança nenhuma, disse que o rei aquela noite jejuou, não comeu nada, não é porque ele estava espiritual, porque ele estava triste, abatido, porque ele gostava de Daniel. Sabe o que foi que aconteceu? Ele chamou baixinho, já sem voz, sem esperança: Daniel, será que você está aí? E lá dentro não foi um rugido não, que soou naquele momento. Foi a voz de Daniel: Rei, eu estou aqui, eu estou vivo. E o interessante, irmãos, é a explicação de Daniel. O porquê os leões não devoraram ele. O meu Deus enviou o seu anjo. E esse anjo fechou a boca dos leões para que eles não me fizessem mal algum. Você acredita nisso? Tem um louvor cantado aí agora. O nome do louvor é Escape. E um texto dessa música diz assim: o Senhor faz o leão jejuar. Se você está sendo perseguido, afrontado, quando a cova do leão estiver armada para você, continua com o teu coração focado em Deus. Sabe por quê? Porque o Deus faz o leão jejuar. Você não vai ser destruído, você não vai ser atacado, porque o teu Deus te guarda, preserva a tua vida e te entrega a vitória nas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluias. Último, para a gente encerrar, o pessoal do louvor já está aqui à disposição. Diante de uma enfermidade grave, nós podemos viver a expectativa do milagre da cura. Foi o que Ezequias viveu, irmãos. Ele estava aqui com uma sentença de morte. Marcos capítulo 3, no verso 10, diz assim, a respeito de Jesus: pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Atos 5, 14 ao 16 diz assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Diga comigo: todos eram curados. Atos 19, do 11 ao 12, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas,
e os espíritos malignos se retiravam. Atos 2:8. E aconteceu achar-se enfermos de disenteria, ardendo de febre. O pai de Públio, Paulo, foi visitá-lo e orando impôs-lhe as mãos e ele foi curado. Caramba, que coisa extraordinária. Mas isso faz muito tempo. Nós não conhecemos essas pessoas. Essas pessoas passaram. É verdade. Mas muda alguma coisa? Não muda. Sabe por quê? Porque elas passaram, mas Deus não passou. A Bíblia diz que o nosso Senhor foi o mesmo ontem. Nessa época Ele era. E hoje Ele continua sendo o mesmo. E eternamente será. Com o mesmo poder, a mesma capacidade, o mesmo amor, a mesma misericórdia. É isso que nós estamos lendo aqui. Se não estamos vendo as mesmas coisas, talvez não estamos buscando Deus com a mesma intensidade que Paulo buscava, que Pedro buscava. Então não é Deus quem tem que mudar na história. Somos nós. Nós é que temos que entregar mais, nós é que temos que buscar mais. Para que talvez, quem sabe, a gente possa crer mais. E pela fé viver mais experiências extraordinárias como essa que nós lemos aqui. Você crê na Bíblia? Eu não sei se eu preguei muito tempo, acho que o pessoal está cansado. Mas eu vou perguntar de novo, você crê na Bíblia? Amém. Sabe o que diz Tiago, capítulo 15? Capítulo 5, melhor dizendo, versos 15 e 16. Diz assim, e a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Esse texto diz o seguinte, que se o nosso coração estiver voltado em Deus, e ele estiver cheio de fé, a oração que você fizer, ela vai dar resultado. Tem cura para a tua vida? Sim. Tem cura para a tua casa? Sim. Tem cura para a tua casa. Sabe por quê? Porque nós não estamos aqui apenas por nós mesmos. Eu gosto muito do exemplo de Raabe. Eu gosto muito do exemplo do que aconteceu com o carcereiro em Atos 16:31. Raabe, quando soube que a cidade de Jericó ia ser destruída, ela não pensou em salvar-se a si própria. Ela disse, olha, eu preciso de salvação para minha casa. Eu preciso de salvação para os meus. Quantos dos nossos estão necessitados da graça de Deus nesse momento? De serem curados no físico, de serem curados no espírito, de serem curados na sua alma. Quantos? E nós estamos aqui, dizendo, Senhor, tem misericórdia. Age, Senhor. E aí a gente lê um texto como esse. E a gente sabe que a nossa oração, regada de fé, ela colocará o enfermo de alma, o enfermo de corpo, o enfermo de espírito em pé, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é o que Deus colocou no meu coração para poder ministrar sobre a tua vida. Até teria mais algumas coisas aqui, mas eu ia prolongar muito o sermão. Tem exemplos de curas, experiências que eu vivi orando para as pessoas que eu coloquei aqui. Mas eu não vou citar hoje, deixa para uma próxima vez. Porque acredito que Deus marcou nossas vidas hoje aqui com a palavra dele. Não a palavra... esquece o pastor Roberto aqui, esquece. Deixa eu falar um negócio para você. O dia hoje foi corrido pra caramba, minha esposa sabe disso. Eu cheguei aqui, enquanto o pessoal estava... O Antônio Carlos até prolongou um pouquinho o momento da oferta, que eu estava terminando esse sermão, porque foi uma loucura. Então, quando isso acontece, irmãos, eu tenho certeza absoluta que não foi nada eu. Foi tudo Deus. Tudo Deus. Então, se você foi abençoado, toda a honra e toda a glória a Ele, porque é Ele, sempre Ele, sempre Ele. Sempre Ele. É quando a gente chega aqui sem condição nenhuma que Deus diz assim, agora que você está fraco é que você vai estar forte. Sabe por quê? Porque quem nos fortalece é o Senhor. Quem nos capacita é o Senhor. Quem usa é o Senhor. É Ele, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado seja Deus. Amém? Fica de pé, vamos orar, vamos clamar ao Senhor por misericórdia sobre nossas vidas. Eu tenho um Deus que não vai deixar
mais pressão que seja a situação, no controle ainda está nas palmas de suas mãos. Eu tenho um Deus, essa luta me matar. Por mais pressão que seja, nos controle ainda está nas palmas de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, eu creio, eu creio. Será que você pode cantar? O choro dura uma noite, mas a eu creio, eu creio. E ainda e todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, e ainda que o produto, todavia me alegrarei. Vamos orar? Você está pronto para colocar a tua fé em ação aqui agora? Você crê que Deus faz milagres? Você crê que Deus liberta? Você crê que Deus cura? Vou perguntar mais uma vez: você crê que Deus liberta? Você crê que Deus cura? Você crê que Deus transforma? Aleluias! Então você vai fazer que nem Ezequias agora. Você vai enxergar a tua luta e a tua dificuldade, sim, porque ela é real, ela existe. Você vai pensar em pessoas, você vai pensar nos teus problemas pessoais, mas você tem a oportunidade de fazer como Ezequias fez. Você vai voltar o seu rosto para a parede, forma de expressão. Você vai orar ao Senhor com fé. Você vai declarar a vitória sobre essa situação. Você vai declarar o poder de Deus agindo sobre ela. Você vai declarar cura. Você vai declarar libertação. Você vai declarar transformação. Você vai declarar o milagre de Deus segundo a necessidade da tua vida, da tua parentela. Você vai decretar agora a vitória de Deus em nome de Jesus, porque você tem o teu coração voltado ao Senhor, porque você vive pela fé. Louvado seja Deus. Então levanta aí agora uma oração de fé no teu lugar, começa a declarar a vitória sobre a tua vida em nome de Jesus. Apresenta nomes, apresenta pessoas, vai orando para Deus quebrar as correntes, destruir esses grilhões que têm aprisionado essas vidas. Agora é a hora da guerra, é a hora de entregar nas mãos de Deus. Pai Santo, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, apresentando diante de Ti as nossas lutas e dificuldades, apresentamos, Senhor Deus, os das nossas casas que estão desviados, apresentando, Senhor Deus, os das nossas casas que estão, Senhor Deus, com os corações presos no pecado, nos vícios, Senhor Deus. Ó Pai, entra nessas causas, liberta, Senhor. Ó Deus, apresentamos diante de Ti todo o quadro de enfermidade pessoal, ó Pai querido, e também na família, Senhor Deus, na parentela, e clamamos, Senhor, ó Pai, cremos, Tu és o Deus que cura. A Tua palavra, Senhor Deus, nos garante que o milagre da cura vem pela oração de fé. Nós estamos colocando a nossa fé
está em oração, nós estamos movendo o nosso coração na direção do teu coração aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, opera com poder, opera com milagres, Senhor. Ó Deus amado, visita cada corpo enfermo agora, cada situação apresentada aqui diante de Ti, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus nós oramos por salvação de vidas, Senhor. Ó Pai, quebranta corações, transforma a vida dos nossos que têm resistido a Ti, Senhor. Ó Deus amado, vai, Senhor Deus, contemplando cada nome aqui apresentado ao Senhor. Vai, Senhor Deus, transbordando graça, transbordando misericórdia. Vai operando milagres, Senhor Deus, e glorificando o Teu nome em cada uma dessas situações. Nós oramos crendo, Senhor, que essa noite marcará a história das nossas vidas, que essa noite marcará a história dos nossos, Senhor, para a glória do Teu nome. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. E quem crê, glorifique, exalte e adore ao Senhor. Aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias. Amém. Aqui, Ezequias orou, irmãos, e Deus mandou a resposta. Se você orou com fé, creia, Deus vai ter resposta para você. Louvado seja o nome do Senhor. Toma o teu assento aí, regozijando no Espírito. Aleluias, aleluias, aleluias. Acredito que todos que aqui estão já estão em Cristo, acredito. Mas nós temos a live, né? Que pessoas assistem, pessoas que não são da igreja, pessoas que muitas vezes não estão em igreja nenhuma. E eu preciso fazer, não por obrigação, mas porque entendo a necessidade. Eu preciso fazer esse convite. Você que está nos assistindo, ou que vai assistir essa live em algum momento, e você ainda não entregou sua vida a Jesus, neste momento dessa palavra, você tem essa oportunidade. Se você está cansado dessa vida, uma vida de prisão, uma vida de derrota, uma vida sem esperança, vazia, sabe que Jesus pode mudar tudo isso. Jesus tocou em vida de pessoas enquanto Ele aqui esteve, e Ele mudou a vida dessas pessoas. Ele trouxe esperança, Ele trouxe mudanças, Ele trouxe alívio, e Ele pode fazer o mesmo com você. A Bíblia diz que Ele está conosco hoje, e estará conosco em todo o tempo. Jesus está aqui na igreja enquanto estamos pregando. Ele está aí ao teu lado quando você está ouvindo essa mensagem, querendo entrar na tua vida, no teu coração. Apocalipse diz isso. Ele diz a uma igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Esse é o desejo de Jesus. Assim como Ele entrou na vida de tanta gente, no coração de tanta gente, Ele quer entrar na tua também, mudar a tua história, te salvar e te abençoar. Tudo que você precisa fazer é uma oração de confissão. Senhor Jesus, nesse momento eu entrego a Ti a minha vida e o meu coração. Eu confesso, Senhor, que Tu és o meu Senhor, que hoje eu escolho ter o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. E, Senhor, a controlar, a ter, Senhor Deus, a minha vida nas Tuas mãos. Senhor, eu peço que Tu perdoes os meus pecados e que Tu escreva o meu nome no livro da vida. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe cada um de vocês aqui nessa noite também, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Aleluias. Aleluia.